Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Vou ler aqui um trechinho, vocês viram e ouviram aí, do samba enredo da Portela para o Carnaval agora de 2020. Índio pede paz, mas é de guerra. Nossa aldeia sem partido ou facção. Não tem bispo, nem se curva capitão. Falou e disse. A exemplo do que a Mangueira também fez no seu samba enredo. O nome do enredo da Portela é Guaxupiá, Terra Sem Males, da dupla de carnavalescos, o casal, né, Renato Lage e Márcia Lage, que vai contar a história dos primeiros habitantes da cidade do Rio de Janeiro, tá? Portela é grande vencedora dos carnavais cariocas, já está em busca do seu 23º título. Um grande abraço ao pessoal da TV Quirimurê, tá? Da Rede da Cidadania em Salvador, ao pessoal da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, pessoal da TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio, Canal 6, pessoal de Pernambuco que assiste pela TV Capibaribe, Canal 7 da NET, e a turma lá de Maceió, Alagoas, que vê o programa pelo Canal 12, TV Comunitária, Canal 12 da NET. Como sempre, você participa aqui no 11 992030506. Tá bom? Hoje é o dia do professor, é dia de lembrar dos nossos queridos professores, é dia do Brasil. Deveria estar exaltando e o ex-capitão não está nem aí, gente como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, mas ele não está nem aí. Mas vamos falar aqui do dia do professor, que foi um decreto assinado pelo ex-presidente João Goulart, o Jango, em 1963. Um ano antes de ser deposto pelo golpe militar. 56 anos depois, né, os professores brasileiros não têm muito o que comemorar. Condições de trabalho precárias, salários baixos, é um negócio impressionante essa luta pela sobrevivência do professor brasileiro. O caso de São Paulo é um exemplo típico desse professor de escola primária, escola secundária. O site Brasil de Fato mostra que a cada dia 111 professores são afastados por transtornos mentais. De janeiro até agosto agora, de 2019, já foram concedidas 27 mil licenças médicas por esse motivo. Em 2018, vejam vocês os números alarmantes, houve 53.276 afastamentos de professores por transtornos mentais e de comportamento. É muita pressão, é uma sina terrível ser professor nesse país. A reportagem do Brasil de Fato também mostra em números que o desinteresse pela carreira de professor é enorme. Só 3,8%, tá, de professores da rede pública aqui de São Paulo tem entre 20 e 29 anos. 65% estão na faixa de 40 a 59 anos. Ou seja, não há uma renovação, o jovem não se interessa em seguir o magistério, porque ganha pouco, as condições de trabalho são terríveis, não há mais prestígio, tem muito professor que é agredido em sala de aula e não há, por parte dos governos, interesse. O único estado desse país que valoriza o professor, que paga um salário digno, é o estado do Maranhão, comandado pelo Flávio Dino.
tá? Que faz um esforço tremendo para pagar bons salários para os professores lá do Maranhão. Falando em professor, tem um amigo nosso que é professor, escritor, historiador, que eu gosto muito, tenho o privilégio de ser amigo dele, Luiz Antônio Simas, que publicou hoje no Twitter vários comentários extensos sobre a educação no Brasil. A gente separou em 3 partes. Vamos dar a primeira parte agora, depois a segunda parte mais para frente e a terceira depois. A primeira: não existe escola democrática sem negociação. A escola sem conflitos é defunta. A interação nas escolas se estabelece em meios a conflitos e consensos entre pessoas com visões de mundo e culturas diferentes que se posicionam, ou deveria se estabelecer assim, tá? Falando nisso, e ao contrário disso, do que da visão que ele tem do que é educação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ontem à noite, numa sessão a portas fechadas, com gente do lado de fora, com pau quebrando, com a polícia colocando muita repressão, aprovou o projeto chamado Escola Sem Partido para as escolas lá de Belo Horizonte. 25 votos a favor e apenas 8 contra. Para impedir o acesso do público às galerias, a Câmara fechou o acesso. O texto aprovado chama-se Neutralidade Política e Ideológica. É mentira. Dificulta, por exemplo, o debate, exatamente ao contrário do que o Simas falou, de questões ligadas à orientação sexual, que os parlamentares religiosos classificam como ideologia de gênero. Que coisa, em Belo Horizonte, que decepção. O projeto teve apoio maciço da bancada religiosa. A votação contou com um aparato de mais de 80 agentes de segurança, entre guardas municipais e pessoal da segurança da Câmara de Vereadores. Mais de uma centena de manifestantes posicionou do lado de fora protestando, mas não teve capacidade de entrar, impediram a entrada, e os vereadores já estavam fechadinhos. Então, uma nota triste no dia do professor. Eu falo, ver aqui, nosso pessoal já está, já sim, pim, piririm. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, é teste ainda, ó. Teste ainda. É de ontem e agora é um teste, estou esperando chegar. Estou conectado aqui, mas está com um probleminha de internet. Hoje é aniversário do cantor, compositor, violonista, toca muito bem, Luiz Carlos Sá, faz 74 anos, nasceu no Rio, 15 de outubro de 45. Ele ficou muito conhecido com o trio, né? Sá Rodrigues de Guarabira, do rock rural. O Zé Rodrigues saiu, ficou só Sá e Guarabira, depois o Zé Rodrigues voltou e agora só tem a dupla. O Zé Rodrigues morreu, também meu grande amigo, e o Sá e o Guarabira continuam se exibindo Brasil afora e tal. O Sá tem muitas músicas dele mesmo que fizeram sucesso, e eu inclusive conheço bem de perto, ele é tijucano como eu, e uma certa época da minha vida morei com Sá, Rodrigues e Guarabira. Só não virou um quarteto do rock rural porque eu não tinha capacidade nem de tocar caixa de fósforo. Portanto, o rock rural perdeu um grande elemento que seria o Zé Trajano, mas ainda bem que eu não entrei, que seria um péssimo cantor e um péssimo músico e tal. Aprecio muito música, gosto muito, mas não tenho o menor talento. Parabéns pelo Luiz Carlos Sá, pelos 74 anos. Estou com algum problema aqui de internet, deixa eu ver aqui porque não está conseguindo entrar. Deixa eu botar aqui que é melhor, para ver se consigo melhorar a rede, para poder dar voz a vocês que estão em casa, não é? Porque o pessoal está se manifestando. Deixa eu ver que se melhorou aqui, ó. Pim. Mas está conectado. Sabe aquela coisinha que começa... agora sim. Juarez, claro, sempre presente, o filho Pedrão de Mogi das Cruzes. País sem política de prioridade para educação, país sem futuro. Lula livre. Aqui é Lúcia de Ferral. Lula livre. Antônio Ramalho, do ABC, São Bernardo.
manda um verso aqui pro Lula. Sou Hamilton de São Bernardo, esse ministro da Educação trata professores e mestres como inimigos. Aonde vamos? Esses sambas da Mangueira e Portela, entre outros que virão. Será que teremos transmissão no Carnaval 2020? Ricardo Lupe Saúl. Não, transmissão vai ter. E o prefeito se manda. O Crivella é o prefeito do Rio de Janeiro que detesta carnaval. Quando tem o carnaval, ele sai da cidade. É inacreditável. E elegeram um cara como esse. Bom, temos um governo que não gosta do povo brasileiro. A afirmação foi feita pelo novo presidente da CUT, o Sérgio Nobre, em uma entrevista ao site Brasil de Fato. O Sérgio Nobre foi eleito agora, é o novo presidente da CUT, teve o congresso da CUT, que elegeu por unanimidade. Disse ele nessa entrevista que estão chamando de mudança na estrutura sindical não é uma reforma. Eles querem destruir a oposição ao seu governo, a esquerda brasileira e os partidos de esquerda. Bolsonaro precisa, para isso, destruir a base social, o movimento social e sindical. Disse o Sérgio Nobre ainda: o desmonte de todas as políticas sociais é um grande crime. E é por isso que vemos novamente famílias inteiras irem dormir na calçada, inclusive com crianças. Conclui, essa entrevista é longa, nós chegamos a alguns trechos. Um país que não oferece proteção social é um país que leva seu povo à selvageria, enfatizou o Sérgio Nobre, novo presidente da CUT. Vamos a mais uma parte aqui que a gente separou do professor historiador, meu grande amigo, Luiz Antônio Simas, no Dia do Professor. Ele fala agora sobre a escola sem partido, que foi aprovada, infelizmente, lá em Belo Horizonte. A cereja do bolo da destruição da escola do Brasil é essa boçalidade neocolonial da escola sem partido. Desqualifica o professor e, sobretudo, as alunas e alunos, imaginando que eles sejam marionetes no processo de aprendizagem. Luiz Antônio Simas, tá? Vamos lá. O ex-capitão, que deve estar rindo à toa com essa operação, foi lá para a casa do Bivar. Ele não tinha dito que o Bivar estava queimado, falou para um daqueles puxa-sacos que vai bater palma para ele na porta do Planalto, né? Agora o delegado Valdir, que é líder do governo no Congresso, disse: até o Saci Pererê e o que mais que é Saci Pererê e o Papai Noel sabiam que ia acontecer isso. Por isso que o Bolsonaro disse que ele estava queimado. Ou seja, o Laranjal está pegando fogo, torcida brasileira. Mas o ex-capitão vai ter obrigação de explicar os comentários feitos sobre o desaparecimento do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Vocês lembram? O portal UOL revela que o alerta foi feito em carta das Nações Unidas ao governo brasileiro. O pai do Felipe Santa Cruz, Fernando Augusto Santa Cruz, desapareceu em 74, depois que foi preso pelos agentes da ditadura. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que ele foi preso e assassinado por agentes do Estado brasileiro e continua desaparecido. Em julho, o ex-capitão disse que poderia contar a verdade sobre como o pai de Santa Cruz sumiu. Na carta enviada ao presidente da República, o ex-capitão, os relatores da ONU dizem, aspas, qualquer pessoa que obstrua as investigações ou retenha tais informações pode ser responsabilizada pela continuação do cometimento de um desaparecimento forçado. Ou seja, vai ter que dar explicações, porque ele cantou de galo e agora vai ter que dar explicações a pedido da ONU. Vocês sabem quantos dias está fazendo da execução de Marielle Anderson? 19 meses e 2 dias. 580 dias mais precisamente. E nada. Hoje o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, gosto muito dos artigos dele, escreveu dizendo o seguinte: as autoridades parecem não se importar com o crime. O governador Wilson Witzel sancionou uma lei com o nome da vereadora, mas se recusa a prestar informações atualizadas sobre o caso. É um genocida. A gente está vendo como ele se comporta. Diz o Bernardo Melo Franco: Marielle foi homenageada no Rock in Rio e deu nome a um jardim público em Paris. Enquanto isso, o governo Bolsonaro censurou um programa da TV Brasil que mostrava sua imagem por míseros 5 segundos. Apareceu no fundo, assim.
O programa foi censurado, o diretor demitido. 580 dias. E as perguntas continuam as mesmas. Quem mandou matar Marielle e por quê? Tá? Não, esse caso é para lá de inacreditável. Para lá de inacreditável, uma coisa absurda. Vamos botar mais gente falando aqui? Nosso pessoal quer participar, como sempre. Eu acho muito legal a participação do nosso pessoal. Zé Tavares de Cutia. Ridículas explicações da Tabata Amaral para justificar seus votos contra os pobres do Congresso. Lula livre. Foi ontem no Roda Viva da Cultura. Boa noite, Zé. Estou assistindo com a minha família. Manda um abraço para Andressa. Lula livre. Roberto do Capão Redondo. Boa noite, Zé. Meu nome é Odair do Itaim Paulista, do bar do PT. Porque tá difícil o Lula sair. Vamos ver quinta-feira agora o que vai ter lá no Supremo. Tá difícil. Manda um abraço para meu pai, ele é seu fã, o nome dele é Augusto Dalanese. Boa noite, é o Rogério de Jardim Japão. Viva Paulo Freire, viva Darcy Ribeiro, viva Anísio Teixeira e todos os professores que lutam para sobreviver num quadro nada favorável ao exercício do magistério. Vamos falar agora de Antônio Maria. Talvez vocês não conheçam, mas a obra dele vocês devem conhecer, alguns de vocês conhecem. Faz 55 anos da morte do compositor, jornalista, poeta, cronista e até comentarista esportivo. Antônio Maria nasceu no Recife, foi para o Rio de Janeiro trabalhar em rádio, foi diretor da Rádio Tupi, da Rádio Marique Veiga, depois foi diretor da TV Tupi, de produção, escrevia crônicas, grande cronista de jornal diário, de jornal. Ele foi apelidado do rei do samba canção nos anos 50, porque nós estamos vendo uma foto dele com a Maísa Matarazzo, grande intérprete dele. Mas talvez a maior intérprete do Antônio Maria tenha sido a Nora Ney, que é uma cantora maravilhosa da Rádio Nacional, uma intérprete fora do comum. E ele teve muito sucesso, Ninguém Me Ama, Manhã de Carnaval, grandes sucessos do queridíssimo Se Eu Morresse Amanhã, Antônio Maria, que nós estamos lembrando aqui, pai de um colega nosso, que se aposentou já, Antônio Maria Filho, que foi um grande jornalista esportivo, principalmente trabalhando no O Globo e no extinto, infelizmente, Jornal do Brasil. O ministro Mitidão do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, tem foto dele fumando charuto, está de novo na mira da Justiça aqui de São Paulo. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário dele e já conseguiu até um voto a favor no Tribunal de Justiça. São necessários 3 votos. O Ministério Público quer saber como ele, o Ricardo Salles, conseguiu aumentar o patrimônio em 504% quando era secretário do governador Geraldo Alckmin. O inquérito civil que apura um possível ato de improbidade administrativa por meio de enriquecimento ilícito. Mas só esse assunto só vai voltar a ser debatido no dia 25 de novembro. Ele vai fumar muito charuto até lá. Esse é o nosso ministro do Meio Ambiente. Vamos a mais uma parte que a gente separou do historiador, professor, querido amigo Luiz Antônio Simas, sobre o dia do professor, sobre o exercício do magistério. A turma da escola sem partido, aquela que vê educação... Não, a turma da escola sem partido é aquela que vê educação, que eu sempre concebi como um campo de experiências inventivas de libertação dos mundos pela cultura. Esse pessoal da escola sem partido vê a educação como um espaço de adestramento para o mercado e produção em larga escala de pessoas adoentadas. É isso que vai acontecer agora, infelizmente, se não tiver uma reviravolta lá em Belo Horizonte. Olha, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse concordar com o ministro Gilmar Mendes em muitas coisas. Assim como, vejam, ouçam bem, como até do Alexandre Frota eu estou concordando com algumas coisas que ele tem colocado no Twitter, depois que ele saiu lá do Laranjal do PFL. Mas o Gilmar Mendes deu uma entrevista no programa do Bial, que falou coisas perfeitas, bate em cima. Olha, eu separei aqui que ele falou do Moro. Olha só. Moro chegou ao governo quase como um primeiro-ministro. Perfeito. Depois ele virou esse personagem que o Bolsonaro leva para jogo do Flamengo. Antes, o Bolsonaro precisava de Moro. Depois, Moro passou a precisar do Bolsonaro. Perfeito, 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 perfeito.
Gilmar Mendes também falou sobre o julgamento do ex-presidente Lula. Diz ele, há a impressão que há muitos vícios. Eu tenho dito que o Lula merece um julgamento justo. Tudo isso que vem se revelando, de fato, mostra suspeitas sobre esse caso. Ou seja, né, o julgamento e a condenação do ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes, ainda no programa do Bial, criticou a abordagem da mídia às ações do Supremo. Houve um lavajatismo militante da mídia. A mídia aderiu a isso. Nós ficamos como os bandidos da história, aqueles que erraram ao soltar, afirmou Gilmar Mendes. Mas essa que ele falou, que o Moro virou esse personagem que o Bolsonaro leva para jogo do Flamengo, é sensacional. Sensacional. Voltar a falar de música? Pedro Luiz, cantor, compositor, faz 59 anos hoje. Ele está fazendo uma turnê pelo Brasil só com músicas do Luiz Melodia. 59 anos para ele nasceu no Rio, ele já teve Pedro Luiz e a Parede, né? Fez muito sucesso. Depois lançou o Monobloco, que é sensacional. Se apresentou já na Austrália, Nova Zelândia, aqui em São Paulo, todo lugar. O CD que ele tá, que virou show, que ele está correndo no Brasil, apresentando a obra do Luiz Melodia, Vale Quanto Pesa. É dedicado ao grande compositor carioca do Estácio, queridíssimo, saudoso Luiz Melodia. Então, parabéns para o Pedro Luiz pelos 59 anos, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais gente querendo participar, tá? Sou Valdir de São Mateus, hoje é aniversário de Pedrão e Rubens, todos Lula livre. Sempre que posso, assiste o seu programa. Você falou a verdade. Flávio Dino paga bem os professores mesmo. William Souza de Lago Verde, Maranhão, lá do Maranhão. Parabéns ao Trajano, um dos pouquíssimos programas que salva a música brasileira e suas histórias. É o Célio Gloucester, baterista da banda Camisa de Vênus. Um abraço para ele. Genivaldo Limbu, o Moro está usando o mesmo método que usava quando juiz. Esta ação do PF ele já tinha passado ao Bozo. Não falei que o delegado Valdir falou que todo mundo sabia, até o Papai Noel e o Saci Pererê, que isso ia acontecer? Bom, falei do Pedro Luiz, vou falar agora com o Itamaraty, matéria do queridíssimo jornalista Jamil Chad. O Itamaraty aprofundou aquela aliança com a pessoa, com governos da extrema-direita. As informações são do Jamil Chad. Ele fala que o Brasil vai apoiar uma conferência internacional sobre a perseguição aos cristãos, lá em Budapeste. O tema é uma das principais bandeiras levantadas pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, representante da extrema-direita europeia. O ministro Ernesto Araújo, aquele gênio, será um dos destaques do evento num seminário sobre a mudança de paradigmas da política externa. Tá bom. O Eduardo Bolsonaro e a Damares estiveram lá há pouco tempo. E essa União Brasil-Hungria, que é um dos governos mais reacionários da Europa dos últimos tempos. A situação em Barcelona está quente, as pessoas estão na rua protestando contra a condenação dos 13 líderes do movimento separatista a favor da Catalunha. A polícia está agindo de uma forma violenta, greve geral, acho que vai ter amanhã, muitos jovens na rua, o pessoal foi para o aeroporto ontem, eu tenho visto cenas de lá, imagens, está feia a coisa. Vamos falar do Equador, que também é uma situação muito delicada. Tem um indígena da etnia Puruá que explicou os motivos, é um vídeo muito interessante, que causaram a revolta do povo equatoriano, dos indígenas, contra o governo do Lenín Moreno. Ele fez um discurso, o pessoal gravou um discurso dele para uma emissora de televisão, no meio de um protesto. Preste atenção e ouçam. Estamos todos y estamos por un bien común, que es que el presidente se vaya y que el país vuelva a progresar. ¿Qué pasó con ese presidente? Se endeudó, ¿y qué pasa? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las obras públicas? ¿Dónde están? No hay nada. Exacto. Y aún así quiere aliarse al FMI. Esos son otros ladrones. ¿Qué hacen? Se quieren llevar la riqueza del país, se quieren llevar el petróleo. Nosotros somos productores de petróleo y el subsidio nos merecemos porque somos ecuatorianos. ¿Y qué pasa? ¿Se quieren llevar para qué? Para darle a esos banqueros extranjeros todo ese capital que se va a ir. Y eso no es justo. Yo soy Puruá, yo soy de Chimborazo. É contundente, né? É contundente. No meio da multidão ali, ele explica, o indígena explica a revolta dele contra esse governo
que está ajoelhado diante do FMI. Vamos falar de futebol. Está acontecendo a Libertadores feminina, tá? Lá no Equador, em Quito. Começou, os jogos que eram para acontecer num dia foram adiados e teve jogo ontem. Tem 2 times brasileiros disputando lá, a Ferroviária de Araraquara e o Corinthians. Araraquara foi bicampeã brasileira, em cima do próprio Corinthians. O Corinthians estreou com vitória 3-1 em cima do equatoriano Clube Canha. O Corinthians está buscando o bicampeonato, tá? O primeiro título veio em 2017. Falando em Corinthians, tem uma enquete aqui no @ultrajano sobre o Carille, técnico do Corinthians, que não está conseguindo fazer o time jogar. O Corinthians se arrasta, apesar que na tabela não está tão mal assim, mas joga mal, preguiçoso. Contra o São Paulo foi uma vergonha. Então a enquete é a seguinte: ele deve querer, você acredita que ele vá permanecer no Corinthians por ano que vem? Seria melhor construído isso aqui. Você acredita? Sim, 56% contra 44%. Quem sabe? Vamos falar da rodada da Eurocopa, que deu panos para manga, muita falação, coisas absurdas aconteceram em várias partidas realizadas na classificatória da Eurocopa. Jogo Inglaterra e Bulgária, em Sófia, na Bulgária. Teve a goleada da Inglaterra por 6-0, mas isso foi o menos importante. O grave que aconteceu nesse jogo foi a torcida búlgara, uma parte, e com insultos racistas, imitando macacos, xingando, uma coisa. A partida teve que ser interrompida várias vezes. Há um protocolo da UEFA que você tem que interromper o jogo, os alto-falantes anunciaram que o jogo pode ser suspenso, aí recomeça o jogo. Por muito pouco mesmo o juiz não acabou o jogo, porque a seleção inglesa já tinha anunciado que se houvesse esses insultos racistas, ir embora, abandonaria o jogo. Ficou até o fim, colocou 6-0, mas está tendo uma repercussão imensa em toda a Europa. O presidente da Federação Búlgara se demitiu, porque o primeiro-ministro da Bulgária disse que o governo não daria nenhuma regalia, cortaria relações com a Federação de Futebol Búlgara se esse presidente não pedisse demissão. O técnico da Bulgária, cinicamente, disse que não viu nada, não sei, eu estava preocupado com o jogo. É um cínico. Realmente, um absurdo que isso continue sendo assim. No jogo França e Turquia, que foi 1-1, outro tipo de acontecimento. Os jogadores turcos, na comemoração do gol, novamente fizeram uma saudação militar em apoio ao presidente Erdogan, que é um déspota também. Jogadores já tinham expressado apoio em fotos postadas nas redes sociais. Vários torcedores, milhares de torcedores da Turquia com que foram ao estádio de França, o jogo foi na França, também se manifestaram a favor do Erdogan. E os 2 clubes importantes da Turquia, Fenerbahçe e Galatasaray, também hipotecaram solidariedade ao presidente Erdogan. Vejam você o que é, né? O jogo foi 1-1, que importou menos. Agora, teve um jogo hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi a primeira partida oficial em território norte-coreano. Veja você, a FIFA, eliminatória para a Copa, hein? O presidente da FIFA estava lá, assistiu o jogo, não tinha público, só tinha alguns convidados, não podia ter torcida, não podia ter jornalista. Sabe quanto foi o jogo? 0-0. Foi uma vergonha total esse jogo lá na Coreia do Norte. Um jogo 0-0, sem público, sem nada, que vergonha. Eu vou só citar mais alguns aqui, para terminar. Aqui é o Flávio de Carapis, da Paraíba, Caripuz da Caraíba, Bete Ventura do Butantã, Zé Jocilene de Osasco, Gel na Ilha de Itaparica, Leo Vigil, Charado Júnior, que jogou no Flamengo, de São Bernardo do Campo, tá? E vamos terminando o papo com o Zé Trajano aqui, de hoje, mostrando mais uma vez o que a gente vem fazendo já há algumas semanas. Terminando o programa com o trailer de um filme nacional para prestigiar o cinema nacional, os diretores, os produtores, e tentando que você vá ao cinema, porque se não for logo, eles tiram de cartaz, o filme nacional não fica nem uma semana em cartaz. Hoje o trailer de A Febre, dirigido por Maia Darim. O filme é um mistério em torno de Justino, um indígena que vive há 20 anos na cidade grande. O filme é falado na língua nativa de Justino, por isso é todo legendado. Regis,
Mirupu, que faz o papel de Justino, ganhou o prêmio de melhor ator do Festival de Locarno, na Suíça. Depois do trailer da Febre, você fica com seu jornal ao vivo. Te volto amanhã. Buenas, chamo. Después lo terminan en cama, ¿verdad? Vale, para. Terus bahasa ini minta tak kena tak. Kau mana berapa? Wait.